Olá, dando continuidade aqui, certo? Na análise do edital da Receita Federal, vamos ler aqui o conteúdo programático de analista tributário, certo? Módulo 1, conhecimentos básicos. Vamos ver cada ponto aqui, só dando a leitura, só fazendo uma leitura mesmo de cada ponto que cai. A disciplina Língua Portuguesa. Que aqui tem, o que é que vai cair? Elementos de construção do texto e seu sentido, gênero do texto, literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo, interpretação e organização interna, semântica, sentido e emprego dos vocábulos, campos semânticos, empregos de tempos e modos dos verbos em português, morfologia, reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, processo de formação de palavras, mecanismos de flexão dos nomes e verbos, síntese, frase, oração e período, termos da oração, processo de coordenação e subordinação, concordância nominal e verbal, transitividade e regência de nomes e verbos, padrões gerais de colocação pronominal no português, mecanismos de coesão textual, ortografia, acentuação gráfica, emprego do sinal indicativo de crase, pontuação, reescritas de frases, substituição, deslocamento, paralelismo, variação linguística, norma culta e observação. 2 pontos. Os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na estruturação significativa dos textos. Aí agora a língua inglesa, conhecimentos e uso das formas contemporâneas da linguagem inglesa, compreensão e interpretação de textos variados, domínio do vocabulário e da estrutura da língua, ideias principais e secundárias, implícitas e explícitas, relações intratextuais e intertextuais, item 3 aqui, itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos, palavras e expressões equivalentes e elementos de referência. Raciocínio lógico-matemático, lógica, 2 pontos, proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados, conjuntos e suas operações, diagramas, números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagens e juros, proporcionalidade direta e indireta, medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações, compreensão e análise da lógica e de sua situação, utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceito, discriminação de elementos, compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas, raciocínio lógico envolvendo os problemas aritméticos, geométricos e matriciais, problemas de contagem e noções de probabilidade, geometria básica, que são ângulos, triângulos e polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e áreas, noções de estatística, que são média, moda, mediana e desvio padrão, plano cartesiano, sistemas de coordenação, distância, problemas de lógica e raciocínio, estatística, estatística descritiva, probabilidade e distribuição de probabilidade, inferência,
que é estimação pontual e intervalar e testes de hipóteses, predição, que é abordagem, séries temporais, regressão linear simples e múltipla e regressão logística. Administração geral e pública, né? Teoria da administração e das organizações, o processo administrativo, funções de administração, 2 pontos, planejamento, organização, direção e controle, papéis e habilidades do administrador, planejamento estratégico, né? Conceitos, princípios, etapas, níveis, métodos e ferramentas, planejamento tático, né? Planejamento operacional, administração por objetivos, organização, princípios de organização, né? Estrutura organizacional, departamentalização, centralização e descentralização, processos decisórios, tipos de decisão, decisão racional, heurísticas, ferramentas de apoio à decisão, comportamento organizacional, 2 pontos, né? Cultura organizacional, motivação, liderança, comunicação, equipes de trabalho, aí controle, né? Tipos de controle, sistema de controle, o balanced scored, não sei como é que fala isso não, balanced scored, enfim, isso daqui em inglês, gestão de pessoas, 2 pontos, evolução, conceitos básicos, abordagem estratégica, indicadores de gestão de pessoas, recrutamento e seleção de pessoas, visão geral e conceitos básicos, relações com os demais processos de gestão de pessoas, recrutamento interno e externo, técnicas de recrutamento e seleção, análise e descrição de cargos, treinamentos e desenvolvimento, 2 pontos, visão geral e conceitos básicos, relação com os demais processos de gestão de pessoa, métodos, avaliação de relação com os demais processos de gestão de pessoas, métodos, gestão por competência, gestão da qualidade, modelo de excelência gerencial, 2 pontos, principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade, ferramentas de gestão da qualidade, gestão de projetos, né? 2 pontos, modelos, etapas, elaboração, técnicas de análise e avaliação de projetos, gestão de processos, conceitos da abordagem por processos, técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos, noções de estatísticas aplicadas ao controle e à melhoria de processos, BPM, administração financeira, indicadores de desempenhos, tipos, variáveis, princípios gerais de alavancagem operacional e financeira, planejamento financeiro de curto e médio prazo, conceitos básicos de análise de balanço e demonstrações financeiras, as reformas administrativas e a redefinição do papel do Estado, reforma do serviço civil, mérito, flexibilidade, responsabilização e reforma do aparelho do Estado, administração pública do modelo racional legal ao paradigma pós-burocrático, o Estado oligárquico e patrimonial, o Estado autoritário e burocrático, o Estado do bem-estar, o Estado regulador, processos participativos de gestão pública, conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade, governo eletrônico, transparência da administração pública, controle social e cidadania, accountability, gestão por resultados na produção de serviços públicos, comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais, administração de pessoal, administração de compras e materiais, 2 pontos, processo de compras governamentais, gerenciamento de materiais e estoques, normas para licitações e contratos da administração pública, conforme a Lei 8.666 de 93 e a 14.133 de 2021,
e alterações posteriores, sustentabilidade das contratações, mudanças constitucionais, conselhos, organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, agências reguladoras, agências executivas, consórcios públicos, conceitos básicos de planejamento, aspectos administrativos, técnicos, econômicos e financeiros, formulação de programas e projetos, avaliação de programas e projetos, tipos de avaliação, análise custo-benefício, custo-efetividade, gestão de projetos, elaboração, análise e avaliação de projetos, governanças públicas, conceitos fundamentais, princípios, diretrizes e níveis de análise, sistema de governança, práticas de governança, gestão de risco, princípios, objetos, técnicas, modelos nacionais e internacionais, integração ao planejamento, processo de gestão de risco, comunicação, consulta, contextualização, identificação, análise, tratamento, monitoramento e retroalimentação, boas práticas de gestão de risco, processo de formulação e desenvolvimento de políticas, construção de agendas, formulação de políticas, implementação de políticas, financiamento de políticas públicas, indicadores de desempenho de políticas públicas, as políticas públicas no Estado brasileiro contemporâneo, descentralização e democracia, participação, atores sociais e controle social, gestão local, cidadania e equidade social, planejamento e avaliação das políticas públicas, Lei Federal nº 12.527 de 2011 e suas alterações, Lei de Acesso à Informação, Lei Complementar 131 de 2009, Lei da Transparência. A influência em dados, conceitos, atributos, métricas, transformação de dados, análise de dados, agrupamentos, tendências, projeções, conceitos de analytics, aprendizado de máquina, inteligência artificial, processamento de linguagem natural, governança de dados, conceitos, tipos, centralizada, compartilhada e colegiada, ciência de dados, importância da informação, Big Data em relação a outras disciplinas, ciência dos dados, ciclo de vida do processo de ciência de dados, papéis dos envolvidos em projeto de ciência de dados e Big Data, computação em nuvens, arquitetura de Big Data, modelos de entrega e distribuição de serviço de Big Data, plataformas de computação em nuvens para Big Data, linguagem de programação para ciência de dados, linguagem Python e R, bancos de dados não relacionais, banco de dados no SQL, modelo NoSQL, principais SGBDs, acho que aqui os principais bancos de dados, eu acho. Soluções para Big Data. E é isso, certo? Eu acho que eu vou dar continuidade aqui à leitura do conhecimentos específicos no próximo vídeo. A gente deixa bem dividido, Esse primeiro vídeo é referente aos conhecimentos básicos do cargo de analista, certo? O próximo vídeo será referente aos conhecimentos específicos para o cargo de analista, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse conteúdo de específico do analista, bastante amplo, Parece que é bem mais amplo do que a parte básica, principalmente aqui legislação aduaneira e legislação tributária, conteúdos bem extensos.